partido, mas a ideia da sustentabilidade desse processo de atenção à saúde dentro das políticas sociais é hoje alguma coisa que preside, inclusive, do ponto de vista do debate econômico, né? A saúde como frente de desenvolvimento, já mencionei essa questão, um exemplo do pacote Obama, né, como política anticrise, onde você teve cerca de um terço dos gastos de 800 bi foram para a saúde, sendo que 20 bi foram para o campo da tecnologia. Pode passar. Ao mesmo tempo, né, esses são dados bastante conhecidos quem trabalha com a área, né, mostrando que, do ponto de vista dos investimentos de P&D em saúde, né, você tem médias bastante elevadas, como eu já tinha falado antes, chegando aí dados de 2005 a 21%. No entanto, quando você pega os países de média e baixa renda, isso fica no nível bastante modesto, em torno de 3%. Pode passar. E também com diferenças, né, na medida em que a participação do setor público e do setor privado, né? Nos países de alta renda, o setor privado entra com a participação significativa, com 59%. Quando você chega nos países de média e baixa renda, cai bastante, né, o peso da iniciativa privada na área de pesquisa e desenvolvimento. E no caso do Brasil, você tem uma inversão completa. Você tem 72%, talvez os dados estejam sendo atualizados, em que você tem investimento público e o setor privado investe muito pouco do ponto de vista da área de pesquisa e desenvolvimento. Eu vou dar um exemplo de um campo que é muito próximo aos trabalhos da Fundação Oswaldo Cruz, né, e comparar com outro campo que é também um desafio, que é a questão dos oncológicos. Aí eu estou falando sobre a questão do sistema de inovação e financiamentos globais para doenças negligenciadas, que seriam aquelas doenças que atingem mais fortemente os países, né, não desenvolvidos e que teriam até algum tempo muito pouca atenção dos países centrais. Hoje já começa a ter uma série de iniciativas voltadas para a questão das doenças negligenciadas. Mas é interessante que você tem esse dado, né, que na verdade, 90 e 2007, por duas vezes nesse período de 2001 e depois em 2007, você mais que dobra, né, os investimentos ligados a doenças negligenciadas. Sendo que uma grande parte vem de governo e entidades filantrópicas. O governo americano, na área de governos, é o que tem o maior investimento, embora o percentual com relação à produção do PIB americano é menor que outros países, mas ele é responsável por 70%. Na área da filantropia, só a Fundação Bill e Melinda Gates é responsável por 84% da participação da filantropia nessa área. Isso é importante, né, porque, num certo sentido, e acompanhando outras tendências a nível internacional, aconteceu aí a partir da reforma das Nações Unidas, de 95, né, onde os organismos multilaterais que seriam responsáveis, como era o caso da OMS, para configurar uma política do campo de saúde e direcionalidade nessa área, ela perde muito para as iniciativas da filantropia, de outras agências, e como eu vou mostrar também de uma maneira muito também descoordenada. Pode passar. Pode passar, porque aí uma série de... Até chegar eu retirei isso de um... Aliás, eu quero dizer... Pode voltar uma. Também há contribuições aqui de pessoas como... Carlos Gadelha, Morel, então alguns dos slides e das projeções também devem a essa contribuição que eu ocupei. Vai um a menos, né? Outro. Bom, isso aí é para mostrar, né, a verdadeira parafernália, né, de agências e instituições que se voltam para esse campo, né? Você tem iniciativas ligadas à malária e outras iniciativas ligadas a imunizações para o campo das crianças, tem iniciativas, enfim. E não existe uma arquitetura global e uma forma de trabalhar de maneira sinérgica e também gera alguns efeitos perversos, né? Outro dia, um país africano, que eu não estou me recordando agora, ele quase fez uma moratória
no sentido de doações que estavam indo para aquele país, porque ele não tinha condições de operar e dar sequência a todo o recurso que vinha de uma maneira totalmente descoordenada. Pode passar. Bom, a comparação que eu faço aí com a questão oncológica, porque se, por um lado, as doenças negligenciadas aparecem como uma demanda dos países em desenvolvimento, não desenvolvidos, né? E um pouco como, muitas vezes até hoje está no rol do portfólio das chamadas atividades non-profit, né? das grandes, das big pharmas, né? E com essa ideia também de imagem no campo da oncológica, essa é uma área de enorme competição, né? Do ponto de vista de valor agregado, do ponto de vista do negócio que significa essa... E ela coloca para o sistema de saúde o que será cada vez mais o campo da iniquidade, né? Nós vamos ter cada vez mais, o volume de recursos necessários e o custo, né, dos medicamentos e das terapias oncológicas, né? E aí alguns dados para mostrar a relevância disso, né? Você tem a imunoterapia, né, sendo um segmento mais importante da biotecnologia, 40% dos produtos obtidos mundialmente pela biotecnologia são imunoterápicos, tratamento de câncer, né? Mercado mundial desse porte, né? E ao mesmo tempo você tem os monoclonais, que é um dos instrumentos muito importantes desse arsenal. Eles são consumidos, né? 11% da população consome 87% dos monoclonais produzidos e você não tem nenhuma seguradora, né, que dê conta e, portanto, nenhum sistema de saúde que, se não houver um avanço do ponto de vista de base tecnológica e de sustentabilidade, você não vai ter capacidade de responder ao acesso e à resposta nessa área, né? E no campo aí da oncologia você tem uma questão muito específica, depois a gente pode aprofundar, que é a questão da discussão de biosimilares, ao contrário do que você tem no campo da síntese química e de outros com relação à questão dos genéricos. Pode passar. A evolução dos gastos, né, na área de tratamento, pode passar. Então, uma das questões que nós temos trabalhado no Fiocruz é buscar uma forma de enfrentar esse desafio, né? No campo das negligenciadas já é uma área tradicional do nosso portfólio e agora nós acabamos de fechar e vamos estar lançando essa cooperação que foi feita com o Instituto Nacional do Câncer, envolvendo também várias outras agências, e a ideia é construir uma rede voltada para esse campo, né? No sentido de desenvolver a capacidade de inovação e produção na área de oncologia. E que também resultou numa questão importante, que foi uma cooperação com Cuba, num seminário também que aconteceu, várias instituições participaram, no sentido de identificar com Cuba, que tem um avanço bastante significativo em vários campos da biotecnologia, portfólios e formas de atuação conjunta em desenvolvimento nessa área. Então, esse é um grande desafio brasileiro, tanto do ponto de vista tecnológico como do ponto de vista da saúde pública, e nós estamos querendo atuar também nessas áreas, né? Pode passar. Quando eu estou colocando esse grande quadro internacional, quer dizer, umas tentativas também se fazem no sentido de você buscar alternativas de cooperação que não sejam só centradas na esfera de cooperação norte-sul, onde tradicionalmente você tinha nos países não desenvolvidos como receptores, né, e esses países como doadores. Essas relações estão cada vez mais matizadas, mas até pela nova geografia internacional e papel mesmo dos países emergentes, no caso do Brasil e dos BRICS, nós estamos também, parte da política externa brasileira, um reforço grande na cooperação Sul-Sul, né? E ela vem adquirindo uma realidade bastante significativa, embora com essas características. Aumenta 12,5% do comércio Sul-Sul, no entanto, a maior parte das cooperações são cooperações de baixo índice de inovação, né? Embora tragam benefícios como minimização de custos, abertura de novos mercados, né? Acesso a conhecimento estratégico, mas as características, pode passar, que estão representadas aí, não, eu acho que é anterior, mostram que, aí não sei se vai ser muito inteligível, mas no gráfico acima são as trocas numa enquete que foi feita pela Nature, né? Colocando as trocas de uma enquete fizeram com 300 empresas, pegando África, Egito, China, Índia, Brasil, Cuba,
E aí é uma troca que ali em cima mostra a intensidade delas. Quando você vê embaixo, são apenas